aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, Tio Walterberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão interessantíssima. Eu já li a fonte aqui, ó, depoimento de Vincenzo Frigolini, né? Noacir Gomes, organizador, História de Famílias entre Itália e Brasil, publicado em 1999, Niterói, e a editora Muiractan. Muito bem, vamos nessa. Vou ler o texto. Né? O depoimento de Vincenzo Frigolini, ou Frigolino. Então, eu era garotão ainda quando a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né, o nome do Exército Brasileiro na Segunda Guerra, chegou à Itália. Passaram na minha cidade porque foram de Salerno para Siena. Fazia parte do batalhão um cidadão italiano que veio para cá, pequenino, e depois se naturalizou brasileiro, por isso que ele foi para o exército. Né? O pai deste soldado tinha deixado uma filha pequena na Itália com um irmão que não conseguiu ter um filho nenhum. Então o rapaz sabia que tinha uma irmã em Paola, que ele não conhecia e que era criada por um tio. Pediu consentimento para os oficiais e chegou em Paola. Chegou lá para conhecer a irmã. Não sabia nem falar italiano, só falava português. Ninguém entendia nada. Aí procuraram meu pai, que falava bem o português, e meu pai serviu de intérprete para ele poder conhecer a irmã. Uma das formas que o historiador utiliza para estudar uma época e recolher depoimentos de pessoas que viveram experiências do passado. O depoimento acima pode ser identificado por um tipo de memória ligado a um contexto histórico, certo? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a qualificação para este tipo de memória e uma referência relacionada ao depoimento. Qual é? Então, que tipo de narrativa é essa? Ela é oficial? Ela é do governo? Ou ela está na memória do cidadão que escreveu? Vou ter, está na memória do cidadão, exatamente. Então, ela não é oficial. Isso aqui não é um texto do governo, certo? Para ser oficial, vamos botar assim, para ficar bem claro, para ser oficial, teria, vou escrever com outra caneta que fica melhor, né? Teria que ser, para ser oficial, teria que ser um texto ou um documento do governo. E não é, não é, para ser oficial. Então, nesse caso, não é um documento oficial. Então, isso aqui é uma memória. Isso aqui é uma memória. Isso aqui é uma memória, né? Do rapaz chamado quem? Vincenzo. Então, a memória de Vincenzo. Vincenzo é a memória do Vincenzo, né? Não é do governo. Tá? Beleza? Muito bem. Então, oficial está arriscado. Pronto, tem oficial aqui, você já arrisca. Beleza. Social e imigração italiana. Walterberg, uma das formas do historiador utiliza para estudar a época e recolher depoimentos. O depoimento acima pode ser identificado como social, sim. E identificado a um tipo de memória ligado a um contexto histórico. Qual? A imigração italiana, construção de cidadania italiana ou participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Então, isso faria com que você ficasse em dúvida nessa letra e nessa outra. Não é a questão da cidadania italiana, né? O rapaz é que virou cidadão brasileiro, olha, tá vendo? Então, fazia parte do batalhão cidadão italiano, então ele tinha dupla nacionalidade, que veio para cá pequenino e depois se naturalizou. Né? O pai deste soldado tinha deixado uma filha pequena na Itália com um irmão que não conseguiu ter filho nenhum. Então o rapaz sabia que tinha uma irmã em Paola que ele não conhecia e era criada por um tio. Pediu consentimento aos oficiais e chegou a Paola, chegou lá para conhecer a irmã. Não sabia nem falar italiano, nem falava português. Né? Só falava português, aliás. Ninguém entendia nada. Aí procuraram meu pai, que falava bem o português, e meu pai serviu de intérprete para ele conhecer a irmã. Então, volta bem, Constituição Cidadania Italiana, então estaria descartado. Então você ficaria em dúvida entre a letra A e a letra E. Então, qual o contexto histórico? Né? Um contexto histórico. O contexto histórico é a Segunda Guerra Mundial, gente, pelo amor de Deus. Né? Um soldado brasileiro, ele narra, né, o fato de que ele chegou, eu era garotão quando a Força Expedicionária chegou na Itália. Passaram na minha cidade, então ele era uma criança naquela época e está dando o depoimento da participação do soldado brasileiro que foi para a Itália lutar na Segunda Guerra. Então a resposta é essa, gente, a letra E. É uma memória social e narra o contexto de quê? O contexto
da Segunda Guerra Mundial. Estamos aí na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, lutando principalmente na Itália contra o nazifascismo. Beleza? Deu para entender? Vou ter uma questão relativamente fácil. Relativamente fácil. Bastava também ter um bom senso aqui para responder fácil a questão. Tchau, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.